E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, professor Fernando do Cafemática aqui. Esse vídeo ele vai ficar um pouco extenso, tá? Eu tô resolvendo praticamente todas as contas ali da prova de cálculo 1, a nossa P2, né? Vai servir como revisão para uma galera que precisar talvez fazer a prova optativa, né? Eu espero que você goste desse vídeo, eu fiz com muito carinho, fiz bem um passo a passo assim. E eu sei que ficou faltando a questão 9. Tá, eu anulei essa questão 9, então ignora ela. Eu espero que não sejam muitas pessoas que precisem da PO, mas fica aí de qualquer forma para você aí que está estudando cálculo 1. Bom vídeo. Questão 1. Determine L para que a função dada seja contínua no ponto dado. Então, na primeira situação aqui, o ponto dado é o 2. O que precisa acontecer para que essa função seja contínua? Nos outros pontos todos, a função é essa. Então, aqui, o L vai se comportar de forma semelhante. Em outras palavras, a gente vai pensar no limite quando x tende a 2, de x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. A gente pode pensar a parte de cima como x mais 2 vezes x menos 2, que é a mesma coisa que x ao quadrado menos 4. E aí, como a gente tem uma multiplicação aqui e uma divisão, nós podemos cortar essa parte com essa, ficando apenas com o limite de x mais 2 quando x tende a 2. E agora a gente pode substituir sem problemas, vai ficar 2 mais 2 e isso resulta 4. Ou seja, L precisa valer 4 para que essa função seja contínua. Portanto, L igual a 4. Item A respondido. No item B, vai acontecer algo semelhante, só que a nossa função em questão vai ser x ao quadrado menos x dividido por x. E o ponto aqui é 0, então x vai tender a 0. Pensar nesse limite aqui equivale a pensar no limite de x vezes x menos 1 dividido por x. E a gente pode cortar aqui em cima e embaixo, ficando apenas com o limite de x menos 1 quando x tende a 0. E isso é igual a 0 menos 1, que é igual a menos 1. Portanto, o L precisa ser igual a menos 1 ali, para que a função f seja contínua no ponto dado. Questão 2. Dê exemplo de uma função definida nos reais, que seja contínua em todos os pontos, exceto em menos 3, 5 e 18. Vocês poderiam encontrar várias funções. Eu vou dar um exemplo aqui. F de x igual a 1 sobre 3 fatores aqui, e a intenção é que a multiplicação deles dê 0 quando a gente substituir o valor de x por menos 3, por 5 e por 18. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar em x mais 3, porque aí se a gente substituir o x por menos 3 mais 3 vai dar 0. Quando a gente multiplicar isso aqui tudo, vai zerar o denominador. Então, não vai estar definida nesse ponto. A mesma ideia a gente aplica aqui, ó, x menos 5. Quando substituir x por 5, também vai dar 0 no denominador, e x menos 18. Então, esse aqui é o exemplo de uma função que está definida nos reais, exceto nos pontos menos 3, 5 e 18. A gente precisa provar aqui que a função f de x igual a x ao cubo é contínua em x igual a 1. Para provar que uma função é contínua num determinado ponto, essa função deve estar definida naquele ponto. O limite à esquerda e o limite à direita devem existir e serem iguais. E o limite dessa função, quando x tende para esse ponto, precisa ser igual ali à imagem da função naquele ponto. Então vamos lá. Se eu pegar o limite de x ao cubo quando x tende a 1, o resultado disso, tanto faz se for à esquerda ou se for à direita, vai ser igual a 1 ao cubo, que é a mesma coisa que 1. Então, limites à direita e à esquerda são iguais e valem 1. Aí a gente vai ver o seguinte, a função está definida nesse ponto, a função está definida em 1. Para isso, a gente vai substituir ali onde houver x por 1, elevando ao cubo vai resultar 1. E o limite dessa x ao cubo, quando x tende a 1, é igual ao f de 1? É. Portanto, cumpre com todas as condições ali, e a gente provou que a função é contínua em x igual a 1. Questão 4. Calcule a derivada de cada uma das funções abaixo pelo cálculo direto do limite da razão incremental. Limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a 0. Então, a gente vai fazer isso tanto na A quanto na B aqui. Vou deixar aqui do lado o modelinho e aí a gente vai substituindo, tá? Na questão A, a nossa f de x é 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, o que a gente vai fazer? Substituir aonde tem x, nessa primeira parte aqui, por x mais h. Ficando assim, 3 vezes x mais h ao quadrado, menos 2 vezes x mais h, mais 1. Quando a gente fizer esse x mais h ao quadrado, a gente vai ter o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso vezes 3. Aqui a gente vai ter menos 2x,
menos 2h e mais 1. Aplicando a distributiva aqui da multiplicação pela soma, a gente vai ter 3 vezes x ao quadrado, mais 6xh, mais 3h ao quadrado. E tudo isso aqui, lembre-se, está se referindo apenas à parte do f de x mais h. Depois, a gente vai fazer menos f de x. Se f de x vale isso daqui, menos f de x vai ser o quê? Vai ser praticamente a mesma coisa, só que com o sinal trocado. Então, menos f de x é a mesma coisa que menos 3x ao quadrado, mais 2x, menos 1. Então é isso que a gente vai escrever aqui. Nota aqui que a parte referente ao f de x negativo é essa daqui, e o f de x mais h é essa primeira parte aqui. Então vamos cortar aquilo que a gente puder cortar aqui, ó. 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado a gente pode zerar. Aqui a gente tem esse 1 e esse 1 negativo, 1 menos 1, 0. E aqui nós temos esse 2x negativo mais 2x, também zero. Ficamos então com limite de 6xh mais 3h ao quadrado menos 2h, tudo isso dividido por h. A gente pode colocar o h em evidência na parte de cima, no nosso numerador aqui. Então colocamos em evidência e agora a gente pode dividir. h dividido por h fica 1, ficando apenas limite de 6x mais 3h menos 2, quando h tende a 0. Se o h tender a 0, isso daqui vai para 0 e a gente fica só com 6x menos 2, que é a derivada da f de x. Então é isso, calculamos pelo limite da razão incremental. Vamos fazer agora a letra B, que eu vou fazer na frente mesmo, tá? Você tem aqui, limite com h tendendo a 0, a f de x mais h vai ser o quê? Agora nossa f de x é essa, né? Vai ficar 1 sobre x, só que ao invés de 1 sobre x, vai ficar 1 sobre x mais h. Menos, agora a gente tem a f de x como 1 sobre x, então vai ficar 1 sobre x, tudo isso dividido por h, com h tendendo a 0, né? Então a gente não pode substituir aqui, por enquanto, h por 0, senão vai dar problema. Realizando a operação ali em cima, no numerador, né? Nós temos o seguinte, o MMC vai ser esse, e aí quando a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, nós teremos ali x, na primeira situação, menos x menos h, né? Porque quando você divide isso tudo aqui por x, vai ficar x mais h. Quando você multiplica esse resultado pelo menos 1, vai ficar o x mais h, só que negativo, né? Ou seja, menos x menos h. Tudo isso sobre h. Bom, x com x vai cortar aqui, vai restar só o h negativo. Então, se a gente conservar o nosso numerador ali, que no caso é menos h sobre x mais h vezes x, e multiplicarmos pelo inverso do denominador, que é o h, né? Tá, h sobre 1. O inverso do denominador vai ser 1 sobre h. O que vai acontecer? Nós teremos a divisão de h por h. Aqui é negativo no caso, né? Então vai continuar sendo negativo ali. E aí vamos realizar agora essa multiplicação. X vezes x, x ao quadrado, x vezes h, hx. E em cima vai sobrar só o 1. Agora sim nós podemos substituir o h sem problemas. Ó. Quando a gente substitui o h por 0, h vezes x vai para 0 e a gente vai ficar só com menos 1 sobre x ao quadrado, que é a derivada ali de f de x, né? Vamos para a próxima. Vamos lá calcular a derivada em cada um dos casos aqui. Como não foi pedido, né, um método específico, a gente vai simplesmente calcular a derivada daquele jeito prático que nós trabalhamos em aula aqui. Ó. Você tem x à quinta, você vai ficar com 5x à quarta, aqui menos 5. E aí você quer a derivada exatamente, o 18 aqui, né, quando você deriva uma constante zero. E aí você quer substituir o x0 por 2, ou seja, você quer calcular o f' de 2. Basta substituir aqui, né? Calculamos a derivada já. Você vai fazer 5 vezes o 2 à quarta menos 5. 2 à quarta é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 5 vezes o 16 menos 5. Ou ainda só para reduzir conta aqui, poderia pensar em deixar o 5 em evidência, né? E fazer ali 16 menos 1. Ou seja, 5 vezes 15, só para fazer menos conta. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 75. Então, esse é o f' de 2, no item A. Agora, vamos para o item B. Você tem ali a derivada de x igual. Aqui a gente vai aplicar a regra da cadeia, né? Você vai ter Euler na 2x menos 3 vezes a derivada do nosso expoente aqui, que no caso é 2. Isso aqui vai ser Euler elevado a 2 vezes menos 1, menos 3 vezes 2. Ou seja, Euler elevado a 2 vezes menos 1 é menos 2, né? Menos 2 menos 3 é menos 5 vezes 2. Ou ainda, 2 Euler na menos 5. Derivamos. Fim da questão.
Questão 6. Calcule as derivadas das funções dadas abaixo por derivação logarítmica. Então, vamos lá. Temos lá o item A, né? Y é igual a 2x menos 1 vezes x ao quadrado mais 5 vezes x ao cubo menos 1. Então, como é para calcular por derivação logarítmica, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar o ln em ambos os lados. Então, aqui a gente tem ln de y igual. E aqui a gente tem a propriedade do logaritmo, né? Se você tem aqui a multiplicação dos logaritmandos, você pode escrever isso como uma adição de logaritmos, dessa forma. E agora sim a gente vai aplicar a derivada em ambos os lados aqui. Aqui do lado esquerdo, por derivação implícita, a gente tem 1 sobre y, dy, dx. E aqui do lado direito a gente vai derivar cada uma dessas parcelas, né? Então a derivada do ln de 2x menos 1, a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia, certo? A derivada do ln de x é o quê? É 1 sobre x. Então, aqui no caso nós não temos o x, nós temos 2x menos 1. Vai ficar assim, né? 1 sobre isso daqui. E aí, como é a regra da cadeia, a gente vai multiplicar pela derivada do que está dentro ali, entre aspas, né? Vai multiplicar pela derivada desse logaritmando aqui. Então, a derivada de 2x menos 1 é 2. Como está multiplicando, eu já vou colocar o resultado aqui, tá? A mesma coisa a gente vai fazer nos outros. Aqui vai ficar x ao quadrado mais 5 no denominador e a derivada disso, que é 2x no numerador. E na terceira, a gente vai ficar com x ao cubo menos 1 no denominador e 3x ao quadrado no numerador, certo? Agora é o seguinte, você tem 1 sobre y aqui do lado esquerdo. Para a gente conseguir sumir com isso daqui, eu vou multiplicar por y do lado esquerdo e do lado direito também. Tudo, tá? Estou multiplicando y por tudo. Então, a gente vai aplicar a distributiva aqui, tá? O que acontece? O valor do y é toda essa multiplicação aqui, certo? Então, o que vai acontecer aqui, na verdade? Nós estamos multiplicando tudo por 2x menos 1 vezes x ao quadrado mais 5 vezes x ao cubo menos 1. E quando a gente fizer essa multiplicação, na primeira situação você vai poder cancelar 2x menos 1 com esse daqui. Então, no numerador vai ficar só os outros dois, né? O x ao quadrado mais 5 e o x ao cubo menos 1, multiplicando por esse 2 aqui. A gente vai fazer isso para cada um deles, tá? Aqui do lado esquerdo, y vezes 1 sobre y vai resultar 1 dy dx, no caso. Isso aqui vai ser igual a... E a partir daqui, você faz as devidas multiplicações, né? Vou multiplicar aqui, ó, x ao quadrado vezes x ao cubo, resulta x à quinta. X ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado. 5 vezes x ao cubo, 5x ao cubo. 5 vezes menos 1, menos 5. Agora aqui, 2x vezes x ao cubo, 2x à quarta. 2x vezes menos 1, menos 2x. Menos 1 vezes x ao cubo, menos x ao cubo. E menos 1 vezes menos 1, mais 1. E agora aqui, 2x vezes x ao quadrado, 2x ao cubo, 2x vezes 5, 10x, menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado, e menos 1 vezes 5, menos 5. Certo? Agora vamos continuar essas multiplicações aqui. Aqui nós temos duas vezes tudo isso daqui. Vai resultar isso daqui. Eu já coloquei em ordem, tá? Primeiro eu coloquei o que é, né? Tem um expoente maior ali no x, x à quinta, depois vai ficar x ao cubo, depois o que tem x ao quadrado, depois o que não tem x ali. Vou fazer a mesma coisa no restante aqui. Excelente, agora a gente vai adicionar o que a gente puder adicionar aqui. 2x à quinta mais 4x à quinta mais 6x à quinta, 12x à quinta, menos 2x à quarta, menos 3x à quarta, menos 5x à quarta, 10x ao cubo mais 30x ao cubo, 40x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, menos 15x ao quadrado, resulta menos 21x ao quadrado. 2x ali a gente só vai repetir e 10 também a gente só vai repetir. Fui conferir as contas, ó, tem um errinho nesse sinal aqui do 10, tá? Não é mais 10 aqui. Quando a gente multiplica 2 vezes menos 5, o resultado é menos 10. Então aqui no final também é menos 10. Então o resultado do item A, a derivada de y em relação a x é 12x à quinta menos 5x à quarta mais 40x ao cubo menos 21x ao quadrado mais 2x menos 10. Está feito por derivação logarítmica. Por questões de eu quero adiantar a correção da prova de vocês, eu vou deixar essa letra B aqui sem a resolução por extenso. Se alguém quiser essa resolução por extenso, é só me acionar aqui nos comentários ou então lá no WhatsApp, tá? Que eu faço a resolução da letra B também. Mas por hora vamos para a questão 7. Questão 7. Calcule as derivadas das funções dadas abaixo. E aí a gente pode calcular do jeito que a gente quiser, porque o exercício não pediu de uma forma específica. Então vamos lá. Na primeira a gente vai utilizar a regra da cadeia, né? Você tem ali 4 vezes 2x ao cubo menos 3x mais 7 elevado ao cubo vezes a derivada do que está ali dentro, que é 6x ao quadrado menos 3. Eu aceito assim, tranquilo, tá?
Se quiser desenvolver a conta e chegar no resultado, né, por extenso disso aqui, também está ótimo. No segundo item, a gente pode pensar ali em 25 menos x ao quadrado elevado a menos meio. No caso, isso aqui não é a derivada, né? Isso aqui é a sua própria função. Então, quem que seria o y'? Mesma ideia, a gente vai utilizar aqui regra da cadeia novamente. Você tem menos meio vezes 25 menos x ao quadrado vezes a derivada do que está aqui dentro, que é menos 2x. Mas esse aqui está bem facinho de fazer conta, eu vou fazer conta com ele, tá? Aqui a gente tem o menos meio vezes menos 2, resulta 1. Vai ficar só 25 menos x ao quadrado vezes x. Isso é a mesma coisa aqui, x ao cubo negativo mais 25x. Pronto, item 2. Gente, um erro aqui, tá? Na hora de revisar se a questão tá ok, eu percebi que aqui, ó, eu não fiz, né, menos meio, menos 1. O resultado aqui vai ficar menos 3 sobre 2. E aí não vai ficar tão tranquilo de calcular assim, tá? Para mim tá ótimo se você só multiplicar isso aqui, né? Pega o menos 2 e multiplica pelo menos meio aqui. Você vai ficar com x vezes 25 menos x ao quadrado elevado a menos 3 sobre 2. Item 3. Derivada do ln ali. A gente já fez um exercício parecido nessa avaliação aqui, né? Que você vai fazer o quê? Derivada do ln de 3x menos 4 vai ficar 1 sobre 3x menos 4 vezes a derivada do que está aqui dentro, que no caso é 3. Então vai ficar 3 aqui no numerador, pela regra da cadeia, e pronto. Item 4. Nós podemos escrever o y desse jeito. Então quem que vai ser a derivada desse y aqui? Vai ser meio vezes 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x, elevado a menos meio, vezes a derivada do que está aqui dentro. Ou seja, 6x ao quadrado menos 10x mais 1. Por mim tá ótimo assim. Se você quiser desenvolver mais, tudo bem também. E é isso. Vamos para a próxima questão. A questão 8 eu preferi primeiro resolver ela aqui e a gente vai conferindo junto o passo a passo do que foi feito, tá? Me arrependi de ter passado um pouco? Me arrependi, porque apesar de eu ter conversado com vocês, né, que teria questão na prova ali a mais, né, mais pontos na prova, mas teria também coisas que a gente não viu direito ali na aula, uma coisinha ou outra. Então essa é uma das coisinhas ou outras. Então assim, né, para dar um incentivo a mais para quem estudou um pouco a mais, enfim. Não se sinta mal se você não tiver conseguido realizar essa questão. Ela realmente não era para ser tranquila, só que eu não achei que ia ser tão chatinha assim. Então vamos lá começar a resolver, né? Questão 8. Determine uma reta que seja paralela à reta de equação x mais y igual a 1, que seja tangente à curva da equação x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado igual a 3. Alguém pode estar se perguntando aí, né? Se você achou complicado, por que você passou essa questão? Porque eu imaginei que ela fosse um pouco mais tranquila, gente. Olha isso daqui acontecendo no GeoGebra. Primeiro vamos entender o que está acontecendo ali no GeoGebra. Vou escrever aqui o x mais y igual a 1 e x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado igual a 3. Se fosse uma elipse ainda na horizontal, na vertical ali, seria tranquilo, né? Mas ela está inclinada. Então acho que foi meio sacanagem com vocês isso daqui. Eu só não vou anular essa porque teve gente que se esforçou bastante fazendo, tá? Então ela fica um pouco chatinha de fazer, né? Mas vamos entender ela, o que está acontecendo aqui, tá? A gente quer encontrar uma reta que seja paralela a essa y e que seja tangente à nossa elipse. No GeoGebra é tão tranquilo de fazer. Olha só, cliquei aqui em reta paralela. Agora eu vou clicar nessa daqui e eu vou arrastar para cima essa reta paralela. Pronto, criei. Vou clicar aqui e vou arrastar para baixo a reta paralela. Criei. Criamos as duas já, entendeu? Eu olhei e falei, vai ser de boa, né? Se a gente for lá em álgebra, né? Você tem aqui as equações dessas retas aqui acontecendo. Então, por exemplo, pega essa reta G aqui, ó. Que é essa de baixo, ó. Menos x, menos 2. Y valendo isso. É tão tranquilo, né? Não. Então, o que nós tínhamos que fazer ali, ó? Primeiro, eu estou fazendo aqui a alteração. A gente está trabalhando com XY, tá? Eu quero alterar para U e V. E o que significa esse U e V? Vou colar aqui por cima mesmo, tá? Ó. O que seria esse tal do U e V? Seria você olhar para cá, ó, como se fosse um novo eixo ordenado, ó. Não está muito certinho aquela reta paralela ali, não. Vamos pegar certinho, ó. Reta paralela a essa daqui. Passa exatamente aqui. Beleza, agora sim. Aí é o seguinte, o que significa esse U e V que a gente está falando ali, ó? Eu vou pegar isso daqui, ó, e isso daqui como novos eixos. É como se eu estivesse fazendo um novo eixo Y aqui, e aqui a gente está fazendo um novo eixo X. Só que a gente está chamando de U e esse aqui de V. Assim, a gente pode redirecionar aqui, ó, girar, né, essa elipse, para que ela fique
ortogonal, mas em relação a U e V. Então a gente não tem mais uma elipse inclinada. É isso que a gente está fazendo ali, tá? Para fazer esse processo, a gente precisa multiplicar por essa matriz, né? Cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. Multiplicando por U e V. A gente realiza essa multiplicação, nós temos esse resultado aqui embaixo, que você pode ir pausando o vídeo, conferindo essa conta aqui passo a passo, tá? O que está acontecendo. Esse vídeo aqui eu estou só explicando o processo, tá? E aí é o seguinte, você tem tudo isso acontecendo, beleza. Aqui você tem cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Só explicando por que some aqui do nada alguns valores, tá? Não é do nada, né? Quando eu pego esse primeiro aqui, ó, que tá com underline aqui, é u ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, você tem aqui u ao quadrado seno ao quadrado de θ. Então o que eu posso fazer? Colocar o u ao quadrado em evidência. Só estou explicando essa primeira parte para você seguir daí, tá? Essas contas aqui. Então você tem esses dois aqui ao quadrado, eu coloco em evidência, ele está aqui, ó. Ficaria o quê? Ficaria escrito u ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. E aí, o que é isso? É 1, né? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é 1. Então, u ao quadrado vezes 1 é esse u ao quadrado que aparece aqui. Aí você vai vendo aí o que aconteceu no restante, beleza? Tudo isso aqui igual a 3. Aí, pelo motivo ali de 1, né? A gente está olhando aqui para o 1, por a gente saber que essa reta ela vai ser tangente à elipse e ela vai ser paralela a essa retinha R aqui, eu vou supor o quê? Vou supor o ângulo θ 45 graus. E é à toa essa suposição? Não, não é à toa, né? Você percebe aqui que você tem y igual a x e aí está acrescentando um determinado valor. Mas, se você pensasse assim, ó, eu tenho, e aqui por 1, a gente vai supor que θ é igual a 45 graus, né? O que significa por 1? Por esse valorzinho aqui, né? Por essa afirmação aqui, que a gente tem x mais y igual a 1, sendo a reta R, né? Da onde saiu esse 45 graus, né? Só para você não ficar se sentindo muito enganado. Ali você pode dizer que y é 1 menos x, não pode? Então, se você olhar para cá, você vai ter y quase igual a menos x, né? Só que aí está acrescentando uma unidade para cada um dos valores. Se você pensasse essa retinha aqui, ó, y igual a menos x, que é paralela a essa daqui, né? Você olha para essa, vou até escrever ela aqui, y igual a menos x. O que está acontecendo aqui, ó? Você tem esse ponto aqui fazendo parte da reta, esse ponto aqui de baixo fazendo parte da reta. Essa daqui é paralela, né? Tá vendo que é paralela verdinha ali, a reta R? A inclinação dessa reta em relação ao eixo X. Perceba que é 45 graus, porque olha só, esse triângulozinho retângulo aqui, ó, você tem 1 de altura, você tem 1 de base. E se você observar aqui, é um ângulo de 90 graus, né? Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, como esses dois lados valem 1, tem que ser o quê? 45 graus, cada um deles. Se eu estou pegando um negócio que é paralelo, né? Uma reta que é paralela a essa, então vai ser 45 graus também de inclinação. É por esse motivo que a gente está aplicando uma rotação ali, tá? De 45 graus. Então a gente está supondo ali θ 45 graus, não é à toa essa suposição, né? E substituindo o valor de θ por isso, você sabe que o seno e o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então substituímos aqui, fizemos as devidas contas. Aqui você tem uma subtração desses dois que são idênticos, então vai para zero. E aí o resultado final disso é o quê? É esse u ao quadrado sobre 2 mais v ao quadrado sobre 6. E esse 2 e esse 6, quando você observar lá na equação de uma elipse, você vai perceber o seguinte, ó, que raiz de 2 ao quadrado, isso aqui que fica embaixo do u ao quadrado, vai ser exatamente essa raiz de 2 aqui, deixa eu fazer aqui para você ir vendo também, vai ser a distância desse zero até o A. Então, ó, tá vendo que deu 1.4142, etc? Olha só, passar para a segunda parte aqui, ó. Se eu tiro a raiz quadrada de 2, olha o resultado aqui da raiz quadrada de 2, ó, 1,4142 e tal. Mesmo valorzinho daqui. Em outras palavras, né, vamos colocar entre várias aspas aqui. Se fosse um círculo, seria o raio desse círculo na parte menor aqui, na parte mais achatada dessa elipse, tá? Espero que os professores de matemática não me matem aqui, só tô querendo deixar umas palavras mais tranquilas. E aí, essa parte aqui que é o 6, né? Você vai colocar a raiz de 6 ao quadrado também, vai ser, a raiz de 6 vai ser a distância ali em relação a esses dois pontos aqui, né? Desde esse ponto aqui de cima até esse pontinho aqui, né? O raio maior aí dessa elipse. Enfim, a gente está focado em encontrar só uma dessas retinhas, então eu estou dando atenção especial aqui, já vou falando de antemão,
a encontrar a equação dessa retinha aqui de cima. Ó. Então eu estou olhando para esse pontinho que eu sei que está no primeiro quadrante. Vamos lá, só para a gente ir se guiando aqui. Ó. Como esse XY aqui, né? O pontinho XY vale em relação a U e V, vale essa matriz, o que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente sabe que vai valer essa matriz de baixo, né? Porque o ângulo θ é 45 graus, que é a mesma coisa que isso daqui, ó. Raiz de 2 sobre 2, eu posso colocar em evidência, porque está aparecendo em tudo quanto é lugar, ó. Tá aqui, aqui, aqui e aqui. Então eu posso pegar esse raiz de 2 sobre 2 e jogar para fora, sem problema nenhum. Aí o que está acontecendo aqui, ó? U menos V e aqui U mais V. Então quanto que vale o X? Vale isso. O Y vale isso, multiplicados, né? Por raiz de 2 sobre 2. Se eu somar o x com o y, o que vai acontecer? A gente vai estar somando essas coordenadas aqui também, tá? Então, u menos v, isso aqui eu deixei em evidência de propósito, ó. U menos v somado com u mais v vai ficar 2u e vai sumir com o seu v daqui, ó. V menos v, zero, né? U mais u, 2u, concorda? E aí, quando você tem 2u, e você multiplica pelo que está aqui fora, ó, você vai ter o quê? Ó? Aqui você vai ter u mais u, vai dar 2u. Então, quando você pega 2u como resultado dessa soma e multiplica por raiz de 2 sobre 2, você vai dividir esse 2 por esse daqui e vai ficar só u raiz de 2, que é o que está escrito aqui, u raiz de 2. Então, aqui, x mais y, resulta u raiz de 2. Colocando o u aqui em evidência, né, separado, você vai ter x mais y dividido pelo raiz de 2, cada um deles. E aí, o ponto de tangência, eu já falei isso anteriormente ali, da reta e a elipse no primeiro quadrante, acontece o quê, né? Vai ser o quê? Qual o ponto que vai ser esse? Vai ser justamente o valorzinho maior ali, se eu estou olhando para esse elipse, e aqui eu estou olhando para U e para V, né? O V, ele é esse valorzinho daqui da elipse, e o U é esse valorzinho daqui. Então, o que eu posso dizer em relação a U e V? Que o pontinho aqui maior, o máximo aqui de U, vai ser justamente onde vai estar passando essa reta que é tangente. Pô, deixa eu deixar isso aqui mais bonitinho um pouco, né, cara? Tá muito zoado. Vamos lá. Essa reta tangente que eu tô procurando, ó. Essa retinha aqui, ó. Vamos comparar com o desenho que tá bonitão, ó. O que eu tô querendo dizer? Essa retinha que a gente tá procurando é essa de cima. Olha aqui pra ela, ó. Essa de cima. Então, qual que é o valorzinho máximo de U que a gente vai obter aqui, ó? É a distância maior possível e positiva que vai chegar lá no nosso pontinho lá. Qual que é essa maior distância aqui? Bom, a gente sabe aqui pela elipse, né, que você tem o 2 aqui embaixo, então a gente já comentou, inclusive, que daqui até aqui vai ser o que o valor? Vai ser raiz de 2. Quando a gente somar com de baixo, que também vale raiz de 2, né, daqui até aqui embaixo, você vai ter 2 raiz de 2, certo? Ó, vou clicar aqui em distância e comprimento, ó, de A até B, a gente tem esse valorzinho aqui, que é o que? Vou digitar 2... raiz quadrada de 2 é isso. Se eu multiplicar por 2, 2,8284, mesmo valorzinho aqui. Tá, tudo isso para dizer o quê? Tudo isso para justificar aqui por que eu estou colocando raiz quadrada de 2 aqui, ó, né? É o valorzinho máximo de U. Ou seja, se vale exatamente isso para U, você vai estar exatamente nesse ponto aqui. E quanto tem que valer o seu V? 0. V não vai valer nada. Eu quero que V não vá nem para a direita nem para a esquerda. E aí, exatamente nesse pontinho vai ser onde passa a reta tangente. Então vamos lá, ó. Transformemos, né? O que você precisa transformar? Você precisa pensar o seguinte, ó. Quanto que vai valer U? U vai valer raiz de 2. Então eu vou pegar essa formulinha que a gente acabou de fazer e vou transformar aqui, ó. Aonde tem U, que é só no início, ó, eu vou colocar raiz quadrada de 2. Substituindo ali, você vai ter as devidas continhas para fazer, né? Vou multiplicar tudo por raiz de 2. Vou multiplicar aqui do lado esquerdo por raiz de 2 e aqui também por raiz de 2. Aqui vai cancelar com o denominador. Aqui multiplicando vai ficar raiz de 2 ao quadrado, que vai resultar o nosso 2 aqui. E aqui vai ficar x mais y. Então, x mais y igual a 2. Isola o y. O y isolado vai retornar para a gente menos x mais 2. Que adivinha só? É justamente a equação dessa retinha aqui, ó. Cliquei aqui na retinha, ó. Menos x mais 2. É a reta que é tangente a essa elipse e paralela a equação aqui dessa retinha, beleza? Essa tava meio fora da curva no restante da prova, assim, mas teve gente que se divertiu fazendo, eu vi aí, ficou bonitinho, parabéns para quem respondeu essa, porque olha, não tava moleza não. Mas vamos lá, vamos continuar corrigindo essa prova. Questão 9 foi anulada, tá? Ela era igual, ela era muito parecida com essa, ia demandar muito tempo e praticamente ninguém fez, então eu resolvi anular, tá bom? Vocês ganharam esse um ponto aí. Vamos para a questão 10. Questão 10. Determine os valores de máximo e mínimo, caso existam, da função f no intervalo dado. Item A.
f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1. O que a gente vai fazer então? Calcular primeiramente os pontos críticos dessa função, derivando e igualando a zero. Então, na derivada dessa daqui, eu vou igualar a zero. A gente pode dividir aqui dos dois lados por 3, né, para simplificar. Fica x ao quadrado menos 2x mais 1, que é fácil da gente conseguir colocar assim, né, como x menos 1 ao quadrado. Afinal de contas, a gente tem aqui o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui é um quadrado perfeito. Portanto, temos apenas um valor de x que torna isso aqui igual a zero, que é 1. Calhou aqui do x igual a 1 ser o valor ali que está no finalzinho desse intervalo dado. O que a gente vai olhar agora? A gente vai olhar aqui nessa função, tá? Olhando para essa função, vou substituir o valor de x agora por menos 2. Então, a gente vai ter ali menos 2 ao cubo, menos 8. Menos 2 ao quadrado, 4 vezes menos 3, menos 12. 3 vezes menos 2, menos 6, menos 1. Menos 8, menos 12, menos 20. Menos 20, menos 7, menos 27. Beleza, então encontramos aqui o nosso valor de mínimo. Se a gente substituir o valor de x aqui pelo 1, a gente vai ter 1 ao cubo, menos 3 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 1. Então, a gente vai ter aqui 1, menos 3, mais 3, mais menos 1, né? 1 menos 1 zera, menos 3 mais 3 também zera. Portanto, f de 1 é zero. E o que isso nos diz, né? Que o valor de máximo e mínimo serão alcançados justamente aqui nos extremos desse intervalo, tá? Se a gente substituir por menos 2, você vai ter o menos 27. Então, isso daqui é um valor de mínimo. E o zero vai ser o maior valor possível aqui no intervalo. Então, valorzinho de máximo. Só confirmando aqui com o gráfico, tá? Se você olhar aqui para x valendo 1, né? Que é o extremo à direita ali no seu intervalo, você tem o valorzinho de máximo, que é y valendo 0. E se você olhar para o x valendo menos 2, que é aqui nessa linha, você vai ter o seu y lá embaixo no menos 27. Bem aqui, ó, menos 27. Acho que algo importante de se dizer é que, apesar de a gente ter derivado essa função igualado a zero, encontrado um ponto crítico, a gente não substituiu esse valor de x na função para conferir se ia dar um valor de máximo ou valor de mínimo, porque acabou ali o x, né, que a gente encontrou, que torna f' de x igual a zero, acabou que é o mesmo valor do extremo do intervalo. Por isso que a gente não conferiu. Mas normalmente é necessário dar uma conferida, tá? E é aquela mesma coisa que eu falei nas outras questões, tá? Se você tiver dúvida a respeito dos outros itens aqui, é só entrar em contato ou deixar aqui nos comentários, que eu faço também depois, mas a gente agiria de forma semelhante no restante aqui também. Questão 11. Usando a regra de L'Hopital, calcule os limites. E aí a gente vai utilizar essa regra que é a seguinte, né? Você calcular o limite disso daqui é a mesma coisa que você calcular o limite da derivada desse aqui pela derivada desse de baixo. Então, o item A vai ser o seguinte. E aí, quando a gente tende o limite a 1, agora não dá problema nenhum aqui, né? Antes dava problema, ó, se x tendesse a 1 aqui em cima, do jeito que tá, você teria 1 ao cubo vai dar 1 mesmo, né? Menos 7 vezes 1 vai dar menos 7. E aí você tem 1 mais 6 dá 7. Menos 7 ia zerar no denominador. Agora não dá problema. Ó. Se eu tendo x a 1, você vai ter o seguinte aqui acontecendo. Ó. 3 vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, menos 1. E embaixo nós temos 3 vezes 1 ao quadrado, menos 7. Ou seja, menos 2 sobre menos 4. A gente pode simplificar por menos 2, né, em cima e embaixo, que resulta meio. Para os outros você vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Como a gente está com um curto espaço de tempo, eu não vou resolver todas as questões. Vale a mesma coisa que eu falei no outro exercício, né? Se você tiver dúvida a respeito de alguma, deixa aqui nos comentários que eu volto com outro vídeo depois. Mas a estratégia é a mesma. Vamos para a próxima questão. Questão bônus 12. Calcule as integrais. E aí a gente vai aqui para o item A. A integral é indefinida no caso, né? Então a gente tem que lembrar de colocar constante lá no final, quando terminar de fazer a continha aqui. E eu posso escrever dessa forma aqui a integral, né? Posso jogar esse 3 aqui, que é uma constante, para fora da integral, e escrever só a integral do cosseno de x em relação a x. Menos 7 vezes o seno de x, a integral do seno de x, né? Em relação a x. E aí basta você calcular agora essas duas integrais. Não precisava mostrar nada, né? Só calcular essas integrais aqui. Integral do cosseno de x, é o seno de x, né? Então vai ficar seno de x aqui, 3 vezes aqui. E a gente teria que somar com uma constante, mas vou deixar essa soma para o final ali, tá? E aqui a gente tem menos 7 vezes a integral do seno de x. Aqui integral do cosseno, né? Que tipo assim, o que eu escrevo que quando a gente derivar vai voltar a ser cosseno? É a derivada do seno resulta no cosseno. E aqui, o que eu derivo que vai resultar em seno? Vai ser o menos cosseno de x. Porque a derivada do cosseno é menos seno. Então, para dar positivo, né? Porque aqui o seno está positivo,
Para dar algo positivo, a gente tem que deixar menos cosseno de x. Tudo isso aqui adicionado com uma constantezinha ali, né? Porque são integrais indefinidas. Aqui eu tenho menos vezes menos, vai resultar mais. Então o resultado final é 3 seno de x, mais 7 cosseno de x, mais c. Vai saber? Eu vou deixar como atividade, tá? E vamos para a próxima, questão 13. A ideia é semelhante aqui na 13, né? A diferença é que agora a nossa integral é definida. Então o que a gente vai fazer aqui? Vou calcular a integral de cada um desses termos aqui, só que variando de 0 a 2. Então, integral de 3x ao cubo vai ficar 3x à quarta dividido por 4, menos 2 vezes x ao quadrado dividido por 2, mais x. Como a integral é definida, você não precisa colocar aquela constantezinha c. Ao invés disso, eu vou colocar aqui o 0 e o 2. Aqui é possível dividir, né? 2 dividido por 2 vai resultar 1. Eu vou colocar o x em evidência aqui só para ficar mais fácil de fazer conta, tá? Então, vai ficar 3x ao cubo sobre 4, menos x mais 1. Tudo isso aqui variando de 0 a 2. Percebe que quando você substituir por 0 aqui, você vai ter 0 vezes alguma coisa? Então, vai zerar, tá? Você só vai se preocupar, então, em substituir pelo de cima, que é o 2. Vai ficar 2 vezes 3 vezes 2 ao cubo dividido por 4, menos 2, mais 1. 2 ao cubo, 8, dividido por 4, 2, vezes 3, 6. 2 vezes 6, menos 2 mais 1, menos 1. 6 menos 1, 5, vezes 2, 10. Então, calculada aqui a primeira integral. A segunda eu vou deixar como atividade também. Lembrando que a gente está falando aqui da área abaixo de uma curva dada, né? Então, você vai calcular entre essa curva e o eixo x, ok? Tanto na letra A quanto na letra B. E finalizamos aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Eu espero que você tenha gostado aí. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Eu espero que você possa passar esse vídeo para alguém que esteja estudando cálculo. De coração, eu espero ter te ajudado. Até a próxima. Falou!